Boa noite, gente. Sou a professora Caísa, vou continuar com vocês, né? A gente vai ter a disciplina agora de saúde da mulher. Saúde da mulher. A gente vai estudar tudo sobre as mulheres. Os homens podem ficar assim, professora, não tem saúde do homem não, não vamos estudar nada de homem não. Não, por enquanto não, a gente vai estudar a saúde da mulher. Tem algumas coisas que vão servir para os homens também. É bom que o homem vai conhecer tudo da mulher, vai saber tudo. Então, a gente vai aprofundar bem, a gente vai começar falando sobre a fisiologia da mulher, a anatomia da mulher, como que é o corpo, todas as partes do corpo da mulher. Depois disso, a gente vai estudar também, vamos estudar sobre fecundação, né, a reprodução humana, como que faz um bebê. Professora, como que é isso? A gente vai estudar tudo, né? Mas, teoricamente, como que é feita a reprodução humana, pré-natal, primeira menstruação, climatério, menopausa, métodos contraceptivos, né? Para evitar a gravidez. Então, tudo isso relacionado à saúde, certo? E eu peço que vocês que estão aqui, gente, tentem acompanhar as aulas todo dia. A aula já é um pequeno tempo, né? Então, todo dia vai ter um assunto de continuação. Então, se você não assistir a aula aqui online, nem a aula gravada, fica difícil para você acompanhar. Então, tentem sempre estar acompanhando, né, as aulas. Se você não puder assistir aqui, assiste a gravada. Porque tudo é uma continuação, certo? Então, a nossa disciplina vai ser da mesma forma, né? 7 de prova, 3 de trabalho. Vai ser 7 de prova e 3 de trabalho. Também, só que ela é mais dias, elas são 13 dias, se eu não me engano. Eu vou estar mandando na semana para vocês as aulas, tá? Tudinho no WhatsApp. E também tá mandando os slides, certo? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem estar escrevendo no bate-papo, né? Que no final da aula eu tiro as dúvidas. Vocês podem estar acompanhando, né, as aulas aí. Anotem, gente, o que vocês querem perguntar. Qualquer dúvida que no final da aula a gente pode estar, quando terminar, a gente debate e discute as dúvidas de vocês. Lembrando que toda aula vai ser uma continuação. Hoje nós vamos ver sobre a anatomia da mulher, para a gente poder entender o que acontece no corpo humano, o que acontece na reprodução feminina da mulher. A gente tem que saber o que? As partes do corpo, né? Tem muita gente que, professora, eu já sei as partes do corpo da mulher, mas você não sabe para que serve, como que é. Os homens também não sabem. Então, vamos iniciar dessa forma. Assistência da saúde da mulher e do neonato, né? Então, a gente vai ver aqui as noções da fisiologia. Então, vamos lá. Nós podemos ver aqui, né, uma foto feminina da mulher. Vocês podem ver, não sei se dá de ver direitinho, né, mas depois eu vou enviar o slide para vocês. Que aqui a gente pode ver da parte feminina da mulher, né, algumas partes. As trompas, né, de falópio, que são chamadas trompas, né, acho que todo mundo já ouviu falar sobre elas. Então, né, e a vagina. Então, a gente viu aqui algumas partes, né? E a gente vai poder entender como que é cada uma delas. Então, vamos lá. O aparelho feminino, ele é formado... O aparelho feminino, ele é formado por órgãos internos e externos. Interno é o que está dentro, que você não consegue ver. Externo é o que está fora, é o que você consegue visualizar. Por exemplo, quais são os órgãos internos da mulher? A vagina, os ovários, as tubas uterinas e o útero. Lembrando que a gente tem uma vagina, 2 ovários, 2 tubas uterinas e um útero.
Esses são os órgãos internos da mulher, porque estão dentro. Externos, quais são os externos? Monte pubiano, que é a mesma coisa que o monte de Vênus. Vulva, grandes lábios e pequenos lábios. Essas partes aqui são as partes externas que os órgãos femininos das mulheres são internos e externos. Sabendo cada um deles, nós vamos ver o que significa. Então, podemos verificar aqui. Não está trocando aqui o slide. Podemos ver aqui, né? Que eles estão no interior da cavidade pélvica, né? Da mulher. Então, lembra que a gente viu o ossinho, ó? Monte de pubiano aqui, ó. Pubis, lembra que a gente viu em anatomia? Então, abaixo do pubis aqui, abaixo da região sacral, vai ter o quê? A vagina. E ela está localizada, né, no interior, né, abaixo, e ela constituída, que tem uma função protetora, para poder proteger a vagina da mulher. Então, a vagina, o que é a vagina? Agora a gente já viu os órgãos internos e externos, a gente vai ver o que significa cada um deles. A vagina, ela é um tubo, músculo membranáceo, né, mediano, que superiormente ela vai se inserir no contorno, na parte média do útero, né, bem acima. Ela também tem um diafragma urogenital e tem um orifício que se chama ósseo da vagina, que é bem abaixo da nossa vagina. Servir como órgão de cópula, como canal de parto e via de excreção de fluxo menstrual. Então, se perguntar lá para vocês, qual é a função da vagina? É por onde sai o bebê, né? E via de excreção do fluxo menstrual. Tem muita gente que confunde, acha que a vagina, né, lá vai sair pela vagina tanto a menstruação quanto o xixi. Não, são orifícios diferentes. O nosso xixi não sai pelo mesmo canal que sai a excreção do fluxo menstrual. E também não... o orifício de cima tem um pequeno orifício, né? E o de baixo. Um é para urina e o outro é para o fluxo menstrual e para poder ter bebê. Aqui também tem a função dela, né? Servir como órgão de cópula. Alguém faz ideia do que é isso? Órgão de cópula. Alguém tem noção para que é isso? Alguém quer chutar? Valendo meio ponto extra aí. Alguém sabe o que é? Ninguém faz ideia do que seja um órgão de cópula? Ana Beatriz, sexo, muito bem. Meio ponto extra para ti, depois tu me lembra. Depois tu me lembra, gata. Então, muito bem, ó. Então, órgão de cópula é pro sexo. Você colou, né, Ana Beatriz? Acho que você pesquisou na internet. Então, gente, muito bem. Ela acertou, né? Tô brincando. Então, se perguntar lá para vocês, para que serve a vagina? Vagina serve para o fluxo menstrual, para fazer o canal de parto, né, que é por onde sai o bebê, e para o órgão de cópula, que é por onde tem a relação sexual, que é por onde é introduzido o pênis. Então, a gente vai... Professora, o que é isso? A gente vai estudar muito essas coisas de relação sexual, de fecundação, de ejaculação. Então, não se surpreendam com nada disso, tá, gente? Que essa aula a gente vai ver de tudo. Então, vamos lá. Essa é a vagina. No interior da vagina tem uma prega que se chama ímen. Essa prega é como uma proteção. Ela serve como uma proteção. Então, tem ímens menores, maiores. Tem mulher que tem um ímen bem pequenininho. Não tem como visualizar. Tipo, se abrir e se olhar. Não tem como. Esse ímen, ele serve como uma proteção.
quando você perde a virgindade, quando você tem relação sexual pela primeira vez, e elas sangram a primeira vez, é por conta que esse ímã é rompido, ele é sensível. Ah, professora, eu não menstruei, tá errado alguma coisa? Não, gente. Isso vai de organismo para organismo. Tem mulheres que menstruam e tem mulheres que não menstruam, tipo, não sai um sangue, não é tipo uma menstruação, é como se saísse um sangue, né? Como se rompesse um ímã. Então, nem todas as mulheres sangram, mas grande maioria acontece isso. Então, esse ímã é uma pregazinha, né? E protege. E quando você perde a virgindade, ele acaba o quê? Se rompendo. Temos também na parte da vagina, né? Na parte interior. Os bulbos de vestíbulos, que são duas massas de tecido alongado, né? Cerca de 3 centímetros. Eles estão dentro da vagina, né? E eles estão profundamente nos lábios menores, não dentro, imediatamente inferiores. São uma membranazinha do períneo. Então, é uma membrana, uma capinha protetora nos menores lábios da vagina. São os bulbos de vestíbulos. Eles também servem como proteção da vagina da mulher. Então, vamos lá. Temos também as glândulas vestibulares. O que são essas glândulas? São glândulas que têm meio centímetro de diâmetro. Elas estão no espaço, né? Que são chamadas também glândulas de Bartholin. Não sei se vocês já ouviram falar. É umas glândulas que tem aqui, ó, abaixo assim, ó, ao lado da vagina. Aqui a gente está vendo um pouquinho a olho nu. Vocês vão ver na imagem que eu não enviar para vocês. Mas, se você se olhando aí, não dá de ver direito, gente. Isso aqui está no interior, não está externo. Não tem como vocês olharem aí para vocês e verem. Então, essas glândulas estão abaixo da vagina, né? Assim, ao lado. Elas têm meio centímetros e elas secretam muco para o vestíbulo durante a excitação sexual. Para que servem essas glândulas de Bartholin? Elas vão secretar aquele muco, aquele líquidozinho que sai quando você está excitada, quando a mulher está lá no ato sexual, de se beijar, tananã, tananã. Acontece o quê? Aquela lubrificação, que nem alguém já botou aí no bate-papo. Então, quando você fica bem lubrificada. Tem mulheres que são de difícil lubrificação. Não é porque não tem a glândulas. Todas as mulheres têm glândulas de Bartholin. Só que tem mulheres que são difíceis ficarem excitadas, produzirem esse muco, né? Produzir essa lubrificação. Tem mulheres que chegam até no ginecologista, né? Achando que não é normal. Mas isso vai de mulher para mulher. Então, essas glândulas, né? Perguntar lá, qual é a função da glândula de Bartholin? Elas secretam, elas produzem esse muco, né? Durante a excitação sexual. Certo? Então, vamos lá. A vagina da mulher, ela é dividida. Quando eu tô... Só um minuto que quando eu mudo aqui não tá... A vagina da mulher, ela tem um monte de pubis. O que é um monte de pubis? É o monte de Vênus, que é esse maior aqui, que é tecido adiposo e conjuntivo, que é o que forma a vagina. A vagina é o monte de pubis, ela tem aqui, ó, um monte de pubis, que é onde fica recoberta de pelos. Então, lá onde tem aquele monte de pelo na vagina, o nome é monte de pubis, monte pubiano, mais fácil para vocês. Então, esse monte pubiano é o quê, professora? É constituído de cabelos. Crescem cabelos na vagina. E eles são peles. A nossa pele, né, é constituída de glândulas sebáceas. E após a puberdade, ela começa a ser recoberta de pelos. Então, quando a criança é pequena, esse monte pubiano não tem cabelo. Depois o adolescente, né, a criança entra na puberdade, o monte pubiano vai acontecer o quê? Criar cabelos. Pelos, né? Depois do monte pubiano, abaixo do monte pubiano, existem os grandes lábios e os pequenos lábios. Certo? Então, vamos lá.
Os grandes lábios são duas pregas de tecido adiposo recobertas por pelos. Então, aqui, ó, vocês estão vendo a imagenzinha aí? Vocês estão conseguindo ver? Então, essa imagenzinha aí, ó, tem os grandes lábios, né? Depois, quando vocês forem tomar banho, as meninas, quando forem se olhar, vocês vão estudar em vocês mesmos. Então, já sabe o que é o monte pubiano, né? Onde tem os cabelinhos. Aí tem os grandes lábios e os pequenos lábios. Os grandes lábios são recobertos de cabelos, são aquelas partes maiores, os lábios maiores, que eles conseguem formar uma superfície interna e externa, né? Essa superfície de fora, ela não é úmida, esses grandes lábios. Já a parte de dentro, ela é úmida. Essa parte de dentro, ela é mais úmida, certo? Então, a superfície interna, ela é úmida com aparência de membrana mucosa e tem glândulas sebáceas, mas não é recoberta por pelos. Tem gente, professora, mas eu já vi uma pessoa, então até mesmo você, tem gente, eu já vi casos de pessoas que crescem cabelos nos pequenos lábios e nesses lábios de dentro, já vi casos assim. Mas o correto pela anatomia não tem. Pela anatomia, né, que a gente estuda, pela fisiologia, que a gente tá vendo a fisiologia aqui. Fisiologia da saúde da mulher, tem os monte pubiano, grandes lábios, pequenos lábios. Então, já os pequenos lábios, né, são mais finos, são situados entre os grandes lábios, eles são úmidos, com numerosas glândulas sebáceas, e eles não são recobertos por pelos. A abundância de nervos lhe confere uma grande sensibilidade. Essa parte dos pequenos lábios das mulheres, eles são bem sensíveis, certo? Eles anteriormente se dividiam em duas partes, né, pela pequena distância, mas depois eles se formam, né, para formar uma prega, né, dupla em torno do clítoris. Então, vai ter os grandes lábios, vai ter os pequenos lábios e vai ter também o clítoris no meio. Assim formam um clítoris, denominado prepúcio, né, que se dirigem para baixo, onde se unem sobre a vagina, formando um fino folheto denominado fúrcula. Então, o que é isso, né? Então, vamos recapitular. Temos os grandes lábios, são maiores, recobertos de pelos, são formados de tecido adiposo e conjuntivo. Os pequenos lábios são mais sensíveis, né? Pode ver que eles são mais, como é que se diz? Eles produzem também líquidos, né, através das glândulas, ativando a excitação por conta do clítoris, que é um canal sensível também, é um órgãozinho. O clítoris vai estar lá no meiozinho dos pequenos lábios, entre os pequenos lábios. Ele é o quê? É um órgão erétil, localizado no ponto de encontro dos lábios menores. Consiste em uma raiz e um pequeno corpo cilíndrico, formado por dois ramos, dois corpos cavernosos e a glande do clítoris. Ele é coberto pelo prepúcio. Então, para que serve lá, né? Deixa eu perguntar para vocês. O que é isso, clítoris, professora? Os homens, tem algum homem aqui na aula? Acho que tinha o Nivan, né? Acho que alguns dos homens já devem entender, né? Saber onde é o pontinho lá da mulher, de excitação. Então, qual é a função do clítoris? O clítoris tem apenas uma função. A única função dele é excitação sexual. Por quê? Porque ele é um órgão muito sensível e aumenta o tamanho na estimulação tátil. Quando ele tem lá, você mexe lá nele com seu tato, com a mãozinha, com o dedo, sei lá com o quê, ele estimula e ele pode crescer o tamanho. Não sei se vocês sabiam disso, mas é uma curiosidade. Quem foi que falou ponto G? Quem é a Clínica do Rim, que está assistindo aí pela Clínica do Rim? É a Cláudia. Quem é? É a Cláudia? Quem foi que ligou? Muito bem. Tem uma que tá me deixando tonta andando com o celular pelo hospital. Desliga a câmera, mulher.
Então vamos continuar, gente. Então é o famoso ponto G, que nem a Cláudia falou. Essa aí tá antenada. Isso aí ela vai tirar 10 nessa prova, não vai mais pra recuperação. Então, então, essa é a parte mais sensível da mulher. Então, se perguntar lá na prova, qual é o órgão mais sensível da mulher? O clítoris. E para que ele serve? Como ativação sexual, estimulação. Lembrando que ele pode aumentar de tamanho na estimulação lá, certo? Sem detalhes. Pronto. Depois do clítoris, né, nós podemos estudar também sobre o ovário. Os ovários, só quem tem os ovários são as mulheres. Então, as mulheres, elas têm dois órgãos chamados ovários. Então, se perguntar quantos ovários as mulheres têm? Dois. Eles são pequenos. Tá aqui, ó, são em forma de um ovinho, gente, um ovinho de cada lado. São achatados, né? Cada um deles pode medir de 4 a 5 centímetros de comprimento e de 2 a 1 centímetro de largura. E eles têm o peso de 2 a 5 gramas. Qual é a função dos ovários? A função dos ovários é produzir, amadurecer e expulsar os óvulos e elaborar secreções internas ou hormônios. Ou seja, lá nos ovários que vai produzir os óvulozinhos. Devido à última função dos ovários, eles estão num grupo, né, classificado como também secreção interna. Eles produzem secreções. Que secreções são essas, né? A gente tem duas secreções, dois hormônios. Não sei se vocês já ouviram falar, acho que as mulheres conhecem. Progesterona, que é o hormônio sexual feminino, produzido nos ovários. Então, lá nos ovários que são produzidos o hormônio sexual chamado progesterona. E eles são produzidos após a ovulação de cada mês. Então, todo mês a mulher vai ovular, vai estar pronta para ter filho. Tem umas que tomam medicação oral, outras tomam injeção. Então, o certo é cada mulher saber, por exemplo, quando é que a gente vai ver tudo, a gente vai ver depois a parte da menstruação, né? Quando é que eu vou menstruar, quando é que eu tô na minha ovulação, que é o período fértil. Aqui, vocês já ouviram falar, né? Sem ser ovulação, período fértil. Quem é que sabe quando tá no seu período fértil? Vocês sabem? As meninas? Tem mulher que não sabe, né? Quando é que é o período fértil dela. Por exemplo, quer engravidar. Quem tiver lá no período de ovulação de cada mês, quiser engravidar, tem que ser no período fértil, né? Tem gente que não sabe disso. Então, durante essa ovulação, ela também ajuda a regular o ciclo, principalmente para preparar o útero para gravidez. Então, é no período da ovulação que o útero está preparado para receber o quê? O espermatozoidezinho lá. Então, depois da menstruação, 14 dias depois, que nem a Jéssica falou aí, né? Vai ter período fértil da mulher. Temos também a progesterona, né? Se ela não tiver um ovo fertilizado, o nível de progesterona cai novamente e a menstruação recomeça. Tem gente que não gosta de menstruar, que toma anticoncepcional direto, às vezes por ter muita dor de cólica, às vezes por não querer menstruar, mas a gente vai ver essa parte ainda na próxima aula, né? Em uma das aulas sobre menstruação, né? A importância, por que a gente tem que menstruar? Então, quando um óvulozinho lá é fertilizado, ele vai se implantar na parede uterina, né? Para se manter durante a gravidez. Então, vai ter lá crescendo. A progesterona, gente, ela é necessária para o desenvolvimento mamário e para a amamentação também. Então, todos nós temos esse organismo, esse hormônio sexual que produz tanto leite, produz desenvolvimento, né, para quando você vai ser mãe, para produzir o leite. Tem gente que não tem uma boa produção, né? Aqui eu não sei se já tem gente que é mãe assistindo a aula. Tem gente que não produz tanto, não tem tanta progesterona. Tem gente que não dá leite. Então, tudo isso depende do organismo de cada mulher. Por exemplo, não é toda mulher que tem o mesmo organismo.
A Jéssica, por exemplo, terminou de tomar o anticoncepcional dela para uma semana já engravida. Já eu tomo anticoncepcional há 2 anos. Se eu vou tentar engravidar agora, eu não vou engravidar. Um exemplo. Então, cada mulher tem um organismo diferente, né? Uma parte de fertilizar o ovo diferente. Então, a mulher também tem outro hormônio chamado estrogênio, dos quais é mais conhecido como estradiol, né? Que estão relacionados para a preparação do útero, para poder ter o crescimento das mamas, o alargamento da bacia, da gordura nos determinados locais do organismo. Eu não sei se vocês, quando vocês, as meninas aqui que tomam o anticoncepcional, não sei se vocês, quando for na enfermeira ou no médico, quando vocês vão pegar um remédio, vocês falam assim, com pouco hormônio, por favor. Não sei se alguém já falou isso. Por que isso? Você já tem os próprios hormônios, né? Por exemplo, produzido no seu corpo, que é o estrogênio, progesterona. E às vezes, quando você toma um anticoncepcional com muito hormônio, você acaba engordando. Porque tem anticoncepcional que engorda, que tem muito hormônio, que também ajuda a crescer os seios, engorda, alarga o seu corpo. Então, além do estrogênio e progesterona, vem o anticoncepcional também, acaba aumentando, certo? Tudo isso. Então, temos as tubas uterinas, que são 2 também, né? Elas medem cerca de 10 centímetros cada uma. E elas estão em cima aqui dos ovários. Elas estão conectadas com os ovários. A função dela, ela tem uma função, né, de proteger aqui, ó. Tá protegendo o útero. Elas medem 10 centímetros, né? Ao contrário do que pensa, elas estão uma parte do útero. Desculpa, é como se ela estivesse protegendo o útero. Eu não sei se vocês já ouviram falar antigamente, o pessoal diz assim, isso aconteceu até com minha mãe. Antigamente eles amarravam as trompas, pegavam essa trompa aqui e amarravam para as mulheres não ter filho, para não ter a fecundação, para não ter a ovulação, e acontecia de acabar desamarrando, né? E as mulheres engravidando. Hoje em dia não, né? Hoje em dia não tem mais esse negócio de amarrar as trompas, não existe mais isso. Nós temos o útero. O útero é um sistema reprodutor feminino responsável pela menstruação, gravidez e parto. Então, isso aqui é o que é mais importante. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que lembrar da fisiologia da mulher. Para que serve o útero, meninas e meninos? Ele é responsável pela menstruação, gravidez e parto. Então, quem é responsável pela nossa menstruação? O útero. Pela nossa gravidez? O útero. Pelo nosso parto? O útero. Ele é oco em formato de uma pera invertida, como se você estivesse vendo uma pera invertida, né? E no útero que vai se desenvolver um embrião, até a hora do nascimento. Então, é no útero da mulher que vai ficar o embrião. O que é embrião, professora? É o bebezinho quando você tá grávida. Então, tem muita gente que não sabe essas coisas, tem dúvida, né? Não sabe onde que se forma o bebê. Então, se perguntar na prova, onde que é formado e guardado o feto até a hora do nascimento? No útero, certo? O útero ele vai se localizar na cavidade pélvica, né? Atrás da bexiga urinária. E ele tem uma porção lateral, né? Ele vai se ligar aos ovários e às trompas. Então, o útero ele vai estar ligado com os ovários. O útero vai estar no nosso meio, né? E vai ter 2 ovários e 2 trompas ligadas nele. Lembrando que a gente tem apenas um útero. Ela se liga-se com a vagina, né? Esse útero. Pode ver que o colo do útero, ó, tá aqui no finalzinho da vagina, bem embaixo. E o tamanho do útero varia de acordo com a idade. Isso é uma curiosidade que tem, né, gente? O meu útero não é igual da minha mãe ou da minha avó. De acordo com a minha idade, com o meu número de filhos, com as condições fisiológicas da mulher, os hormônios, cada uma vai ter um útero de um tamanho diferente. Então, o útero, gente, ele é formado em algumas partes que a gente tem que conhecer. Quais são as partes do útero? Corpo, istmo e colo. O corpo do útero, né, a porção principal, que é essa aqui, ó, que é chamado fundo do útero. Então, essa parte aqui que é o corpozinho do útero.
Istmo é um pequeno fragmento, né, que tá aqui, ó, bem embaixo. E colo do útero, né, é a parte mais estreita que faz ligação com a vagina. Eu não sei se algumas das meninas aqui tem gente que diz, ó, o colo do útero é bem aqui, ó, gente, que faz ligação com a vagina. Então tem gente que diz assim, ó, vai ter relação sexual, às vezes faz tão forte, já foi menina se consultar, né, na consulta de enfermagem, que diz assim, quando eu tenho relação com meu esposo, parece que eu tô sentindo que ele tá indo lá no meu útero. É porque às vezes tem mulher que é rasa, não sei se você... Rasa que se diz que o útero é pequeno, que a vagina é pequena, então o útero é tão pequeno que quando você tem relação sexual acaba doendo, porque acaba encostando lá no fundo do útero. Dependendo da posição que você tiver relação, às vezes acaba doendo. Isso às vezes não é nem porque a mulher tem um útero pequeno, é rasa, mas dependendo da posição, eu acho que a maioria das mulheres já, se eu perguntar para vocês aqui, vocês vão estar mentindo, mas a maioria das mulheres aqui vai ter posição que vai ter um desconforto, né? Que às vezes não é que dói, mas às vezes não tem um desconforto. É diferente de outras posições, tem outras posições que são melhor, mas por conta do nosso útero, gente. Nosso útero é muito sensível. Então, dependendo da posição lá, como você tiver lá na hora da ação sexual, pode acontecer de chegar a encostar no fundo do útero. O nosso útero, gente, ele tem 3 camadas: perimétrio, miométrio e endométrio. O perimétrio é a camada mais externa, constituída por tecido conjuntivo. O miométrio, ele é a camada intermediária, constituída da musculatura lisa. O miométrio, ele vai possibilitar contrações do parto durante a gestação e aumentam de número e tamanho. Então, quando você está grávida e tem contração, quando a mulher tem contração, o que contrai é o quê? O miométrio, é essa parte do útero que contrai. Não sei quem aqui já tem alguma mãe aqui, tem, né? Algum de vocês é mãe, não é possível. Alguém aqui é mãe? Ana Beatriz tem filho. Jéssica, Sandra, Priscila. Quando vocês ficaram grávidas, vocês fizeram o toque, vocês lembram? Que falava assim, eu não sei se vocês tiveram normal ou cesárea, mas quando você faz... olha, a Jéssica tá grávida, parabéns. É horrível, né, Beatriz? Tu lembra que fizeram um toque, mete o dedo lá e diz, você tá com 3 centímetros, 4 centímetros, tem que esperar até 9 centímetros. É porque tá o quê? Dilatando, o útero da mulher tá dilatando, abrindo para poder ter passagem. E quem faz essa dilatação e aumentar é o miométrio. Então, se perguntar na prova, qual é a camada do útero que é responsável pela dilatação do parto? Miométrio. Então, é desconforto, que nas minhas estão dizendo é horrível, eu não sei, que eu nunca tive filho, né? Só sei na teoria. Então, é um desconforto horrível. Olha, temos 2 gravidinhas, a Jéssica e a Sandra. Vocês vão aprender tudo aqui sobre os filhos de vocês, que a gente vai estudar sobre o pré-natal todinho. Vamos ver se vocês estão fazendo o pré-natal certo. Então, essa é a parte responsável pela camação. Tu também tá grávida, Ana Beatriz? Gente, a gente tem 4 grávidas aqui. Tô passada na bicicletinha. Misericórdia. Gente, vocês têm que se cuidar. Meu Deus do céu, vocês não podem engravidar nesse Covid, não. Tem que se cuidar para não pegar Covid, que Covid é gravidez de risco. Então, vamos lá. Endométrio, né, é a camada mais interna do tecido epitelial e ele reveste toda a camada uterina. Então, o endométrio, gente, ele é o responsável por alojar o embrião na gestação até a formação da placenta. Então, o bebezinho vai ficar lá no útero até formar a placenta, certo? A menstruação, quem é que menstruou? Todo mundo menstruou, as mulheres. Ela consiste na descamação do endométrio, caracterizada por um período de sangramento. Então, quando o endométrio, que é uma camada lá do útero, descama, o que é descamar? Colocar aquele sangue para fora, vai expelir aquele sangue para fora. Nós temos a menstruação, né? Então, se perguntar lá para vocês, qual é a camada do útero que é responsável pela menstruação? É o endométrio. É através da descamação dele que a gente menstrua. Então, quais são as funções do útero?
O útero tem a função de abrigar o feto. Então, o útero vai ter a função de quê? De abrigar o nosso feto lá. Desde a fixação do endométrio até o nascimento do bebê. Então, nos primeiros dias de gravidez, do primeiro mês de gravidez até o 9º mês de gravidez, ou até que o neném nasça, vai que tem antes, quem é responsável por ele é quem? O útero. O útero tem a função de abrigar o feto. É ele que vai cuidar, que vai sofrer as modificações, que vai alimentar o bebê. Então, tudo isso é o útero. Lembrando que tudo que a mãe se alimenta vai para o feto. A gente vai ver isso nas próximas aulas também. O útero ele vai sofrer diversas modificações durante a gravidez. Por quê, professora? Porque o útero não vai ser pequenininho, né? Já pensou você tem um útero pequeno, aí você tá grávida. O seu útero vai ter que crescer, né? Porque o neném não vai crescer. Então, de acordo com como o seu bebê vai crescendo, o seu útero vai crescendo. E depois, professora, depois que tem o neném, a gente vai ver. O útero, aos poucos, vai voltando por tamanho normal, certo? Não precisem se assustar. Então, ocorrem mudanças, né, com o aumento dos vasos sanguíneos na expansão do útero. Ao final da gestação, gente, o útero ele ocupa grande espaço abdominal, ou seja, nossa barriga cresce e o útero vai aumentando de tamanho. Além disso, durante a gravidez, o colo do útero é fechado por uma membrana, que evita a contaminação do feto por agentes estranhos, como bactérias. Então, não se preocupe, que o útero de vocês ele vai ter uma membrana por cima dele. Por quê? Para proteger que não entre bactéria, vírus, nem nada. Mas para isso a gente tem que se cuidar, né? Não tem que vacilar, mas tem uma membrana que protege o meu útero. Não, mas não é por causa disso que você não vai se cuidar, certo? Então, essa é a função do útero. Então, o que nós podemos ver? Então, hoje a gente viu a parte a fisiologia da mulher. Cada dia a gente vai ver um assunto desse. Primeiro a gente teve que ver a fisiologia para você poder aprender, né, onde que localiza cada um deles, certo? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Menina, agora eu vou usar a Sandra, a Ana Beatriz e a Jéssica, as gravidinhas. E aí de vocês faltarem minha aula de pré-natal. E de métodos conceptivos também, para não ficarem engravidando na pandemia. Pegar vocês. Gente, ó, cada dia vai ser a continuação de um tema, para a gente poder entender. Então, tentem não faltar a aula para não se perderem. A gente vai ver. Hoje a gente viu o quê? A anatomia da mulher, né? Que são órgãos internos e externos. Ficou claro isso? Conhecemos a vagina, os grandes lábios, pequenos lábios, útero. Quantas trompas a gente tem? 2. Quantos ovários? 2 ovários. Qual é a função da vagina? Quem lembra a função da vagina? É o mais importante, a função da vagina é do útero. Qual é a função da vagina? Quem lembra? Para que serve a vagina? Para 3 coisas. Quais são? Cópula. O que mais? Olha a Beatriz falando bonito, termos técnicos. Canal de parto, Priscila. E qual é o outro? Falta mais um. Qual é o principal? O que faltou para vocês engravidarem? Menstruação, muito bem. Então, para a menstruação. Então, hoje a gente viu, né, a fisiologia, né, os órgãos internos e externos. Amanhã a gente vai ver menarca. Quem sabe o que é menarca? Quem sabe? Alguém sabe o que é menarca? Primeira. Tá estudando escondido. Então, a gente vai ver amanhã menarca, climatério e menopausa, certo? Aí, na terceira aula, a gente vai ver sobre a reprodução humana, que é como que se forma o bebê, como que ele entra, como que ele é formado. Depois, a gente vai ver planejamento familiar.
Vamos ver também pré-natal, próxima aula. Depois do pré-natal vem o quê? Gravidez, depois o parto, depois o puerpério e depois a assistência de enfermagem à criança. Então, vocês estão vendo que é toda uma continuação? Então, se vocês faltarem uma, vocês assistam pelo menos a aula gravada, porque tudo é uma continuação. Depois daqui vai vir o quê? Menstruação, climatério, menopausa, depois como que faz o bebê, reprodução humana, como que ele se forma. Depois a gente já vai ver o pré-natal, depois do pré-natal vem o quê? A gravidez, depois vem o parto, depois vem o puerpério, e depois vem a assistência quando ele nasce. Então, vocês estão vendo que é toda uma continuação. Então, não se percam, certo?